Olá, galerinha, tudo bem? Bom, vamos continuar a nossa viagem pela América Latina. E na nossa última aula, nós estávamos comentando da riqueza, né, da hidrografia da América Latina, tanto na perspectiva superficial, ou seja, de rios, quanto na perspectiva subterrânea, né? E aí a gente descobriu, né, aprendemos, não somente descobrimos, mas aprendemos que o nosso país, o Brasil, que está localizado na América do Sul e é um país latino-americano, ele é riquíssimo, né, na perspectiva hidrográfica, muito embora essa hidrografia ela vá não ser bem distribuída no território brasileiro. Bom, mas vamos logo aqui partir para o que interessa e tentar concluir, né, esse capítulo que fala sobre água e meio ambiente. Acredito que todos vocês já ouviram falar nos rios voadores, né? Acho que dá para se imaginar, eu não sei se vocês já se despertaram, né, para essa curiosidade, como seria a América do Sul, como seria a América Latina, que ultrapassa as fronteiras da América do Sul, sem a Amazônia. Nós sabemos que a floresta amazônica ela não é uma floresta restrita apenas do Brasil, né? Nós sabemos que ela tem extensão, né, territorial, a sua extensão territorial abraça outros países sul-americanos. A floresta amazônica, ela tem uma densa vegetação e ela é riquíssima em rios, né? Inclusive, ela abriga o maior rio do mundo, né? O rio Amazonas. E nessa perspectiva, pessoal, existem taxas de evaporação e evapotranspiração elevadíssimas, né? Até mesmo porque é uma grande floresta equatorial, está próxima à linha do Equador, onde recebe incidências diretas de raios solares, né? Aí eu me torno até um tanto repetitiva. E nesse quesito do ciclo da água, né, da evaporação e da evapotranspiração, quando a gente está relacionando a vegetação, se formam exatamente grandes nuvens, né? Ou seja, ali se movimenta muita umidade. E nós aprendemos que em todo e em qualquer território vai existir os ventos. Esses ventos, né, eles vão constituir massas de ar que aí a gente também aprendeu, né? Nós aprendemos que, inclusive, a única massa de ar continental úmida do mundo vai ser a massa de ar equatorial continental, exatamente por conta da floresta. Ou seja, né, a floresta ela transporta umidade, ou seja, rios, né, voadores para as demais regiões brasileiras. E isso impacta diretamente no Sudeste. É tanto que nós tivemos no Sudeste um período de escassez, né? Até mesmo para quebrar aquele paradigma que só quem sofre com escassez de chuvas é o Nordeste brasileiro. No Nordeste nós sabemos que nós temos regiões de semiaridez, né? Nós já temos regiões de degradação avançada, já avançando para desertos. Nós já temos conhecimento disso. Mas o Sudeste não se imaginava, por exemplo, né, vamos falar aqui do que foi noticiado, que o sistema Cantareira ele pudesse chegar no seu volume morto no Sudeste brasileiro, onde está ali grande parte da concentração populacional brasileira. Pois bem, isso ocorreu exatamente por conta da questão do avanço das fronteiras agrícolas, do desmatamento, né, das queimadas que ocorreram na floresta. Tem um texto no livro de vocês, mais precisamente ele está na página 30 e 31, onde ele vai abordar a questão dos rios voadores. E eu queria compartilhar com vocês alguns trechos dessa leitura. E em um dos trechos, ele coloca, né, que essas correntes, quando ele fala dessas correntes, ele coloca exatamente esses cursos de vapor de água, né, esses ventos carregados de umidades, essas correntes
de ar invisível passam em cima das nossas cabeças carregando umidade da bacia amazônica para o centro-oeste, o sudeste e o sul do Brasil. Ou seja, eu falei aqui de uma região, né, que ela sofreu recentemente com um processo de escassez de água, que foi o sudeste. Mas os rios voadores, eles também, né, vão incidir no centro-oeste e no sul do Brasil. Em outra parte do texto, ele diz o seguinte: essa umidade, nas condições meteorológicas propícias, se transformam em chuvas. E nós também estudamos, nós vamos aprofundar esses conceitos e esse conhecimento, né? Quais são os tipos de chuvas, né? Vão ter as chuvas frontais, as chuvas convectivas. Então, nós vamos aprofundar isso exatamente no ensino médio, certo? No próximo ano vocês vão estar no 9º ano, né? Então, no ensino médio nós vamos aprofundar esses tipos de chuvas, os tipos de precipitações existentes. Em um outro momento do texto, ele coloca também que a floresta amazônica funciona como uma bomba de água. Dessa forma, o ar sempre sempre carregado com mais umidade, que continua sendo transportado rumo ao oeste para cair novamente como chuvas mais adiante. E outra parte do texto, ele coloca o seguinte: por incrível que pareça, a quantidade de vapor de água evaporada pelas árvores da floresta amazônica pode ter a mesma ordem de grandeza ou mais que a vazão do rio Amazonas, que é nada mais, nada menos do que 200 mil metros cúbicos por segundo. Né? Tudo isso graças aos serviços prestados pela floresta. E ele ainda detalha esses dados. A partir do momento que ele diz que uma árvore, uma copa de 10 metros de diâmetro, é capaz de bombear para a atmosfera mais de 300 litros de água, em forma de vapor, em um único dia. E uma copa, né, de 20 metros de diâmetro pode realizar, né, aliás, ali a evapotranspiração está em torno de 1.000 litros, né, por dia. Estima-se que haja 600, aí vamos se ligar nesse dado. Estima-se que haja 600 bilhões de árvores na Amazônia. Imagine quanta água, né, a floresta toda está bombeando a cada 24 horas. Né? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês, já, certo, um mapa, né, o mapa da América do Sul, e a gente colocando aqui, né, a importância desses rios voadores. E só para encerrar o que é importante se pontuar no texto, eu vou encerrar com essa parte aqui, que ao avançar cada vez mais por dentro da floresta, o agronegócio pode dar um tiro no próprio pé, né? Porque o agronegócio ele precisa de precipitações, precisa de chuvas, né? Com eventual perda de chuvas, imprescindíveis às plantações. Vou compartilhar aqui com vocês o material. E aqui nós temos o mapa da América do Sul. Perdão, deixa eu voltar aqui a ele. E nesse mapa da América do Sul, nós temos aqui como é que ocorre esse percurso dos rios voadores. Aí ele coloca, né? O calor equatorial evapora do oceano. Né? Aí tem ali, nuvens avançam trocando umidade com a floresta, a troca de umidade, né? Litorânea com a floresta. Aí, 3. Chegando nos Andes, as chuvas se formam nas cabeceiras do Amazonas. Né? A gente sabe que o rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes. E o resto da umidade vem irrigar o sul e o sudeste, né, do país. O sul e o sudeste do Brasil. Bom, pessoal, e sobre os impactos e os ecossistemas ameaçados? Nós vamos também falar rapidamente. Até mesmo para a gente não prolongar muito essa aula, já que falta pouca coisa para a gente encerrar o capítulo. Pessoal, olha, na América Latina, a gente viu que existe uma diversidade de clima
E quando existe uma diversidade de clima, existe também uma diversidade de vegetação, né? A gente observa que vão existir vários ecossistemas. Entre esses ecossistemas, nós temos aí as florestas equatoriais, nós temos as florestas tropicais e subtropicais, as áreas semiáridas e desérticas, as regiões de altitudes elevadas e as extremas planícies. Então, as transformações ocorridas na América Latina, elas são decorrentes exatamente do processo de colonização. E nós sabemos que todos os países latino-americanos passaram por um processo de colonização de exploração. Ou seja, os colonizadores aqui chegaram para extrair as riquezas desses territórios, né? E aí já começou o processo de degradação ambiental. A partir do momento que aí vai se industrializando, aí, além da degradação, nós vamos observar também a inserção da poluição, né? Então, os principais problemas enfrentados, né, pela América Latina vai desde o desmatamento, né, das formações vegetais originais, a questão também, né, da degradação dos solos, a pressão sobre as fontes de água doce, a diminuição das geleiras, a degradação dos ecossistemas fluviais e marinhos, ou seja, margens de rios, mangues, restingas, recifes de corais, e a questão dos desastres naturais. Esses desastres naturais, eu estou falando aqui dos tornados, dos furacões, inundações, certo? Então, esses daí são um dos principais problemas ambientais enfrentados na América Latina. E eu vou compartilhar com vocês aqui um outro mapa. Aí aqui nós temos os impactos ambientais nas principais formações vegetais latino-americanas e seus ecossistemas. E nós vamos discorrer sobre cada um deles. Então, eu vou tentar, sempre que está falando desse ecossistema, estar relacionando ele aqui no mapa, certo? Olha só, nós vamos falar aqui sobre essa área do México, né? Aqui a América Central, já adentrando aqui a América do Norte, porque nós sabemos que grande parte do México, fisiograficamente, está localizado na América do Norte. Muito embora o México seja um país latino-americano. Então, nós temos aqui as florestas floresta tropical e equatorial, né? Olha só, as florestas tropicais e equatoriais, são ameaçadas pelo desmatamento decorrente da urbanização intensa. Ou seja, as áreas de florestas dão lugar às cidades. Assim como também existem outros tipos de degradação, existem outras atividades que vão degradar a floresta. Pela atividade madeireira, pela ampliação de áreas de pastagem, agricultura, pelos incêndios criminosos e pela mineração. Nós temos uma imagem aqui da área desmatada da Amazônia colombiana. Eu vou tentar até aumentar ela aqui o máximo possível. Olha só o 2, né? O 2 aqui nós vamos estar aqui descorrendo esse ecossistema que ele se estende do Chile ao Peru, né? Então vamos lá, galera. Nós temos ali o deserto. Vocês lembram do deserto do Atacama que nós falamos já? Então vamos conhecer aqui um pouco como é que essas áreas elas são degradadas, né? Quais são as atividades econômicas desenvolvidas na mesma que propiciam, né, ou aceleram a degradação desse ecossistema. A vegetação xerófila está espalhada por várias regiões da América Latina e apresenta características tão variadas quanto as ameaças que sofre. Dentre essas ameaças, pode-se destacar a agropecuária, que fragiliza ainda mais os solos, a extração de minérios e os incêndios. A intensificação da mineração, do turismo e da agricultura alteraram de forma radical regiões desérticas, como do deserto do Atacama, no Chile, e o deserto do México. O aumento da demanda por recursos hídricos tem gerado conflitos cada vez mais frequentes envolvendo as populações locais, o governo e as grandes empresas que atuam na região. E aqui nós temos, né, a extração de madeira no deserto do México. Aí eu vou voltar aqui no mapa. Apesar, né, da imagem focar aqui Chile e Peru, mas nós vamos ter aqui o deserto do México.
Nós vamos ter aqui na Venezuela também, essa parte do deserto. Né? Olha só, 3. Ecossistema que vai estar localizado são as pradarias. E aqui vamos observar a imagem, primeiro aí a retirada de madeira, né? E aí ele coloca que as pradarias são ameaçadas pela pecuária e por uma crescente pressão agrícola. O pastoreio excessivo e a introdução de espécies exóticas também ameaçam os ecossistemas da região. O crescimento das áreas de reflorestamento de eucalipto e pinos, inclusive o pinos e o eucalipto são madeiras bastante utilizadas. Então, elas são retiradas realmente, né? E acarreta problemas como perda da biodiversidade, alteração do ciclo hidrológico e a degradação do solo. Eu já tinha dito a vocês em outros momentos que no momento que eu tiro vegetação, eu altero o ciclo hidrológico, eu degrado o solo, né? Então, é um efeito dominó. Né? Na hora que eu mexo em algo do ecossistema, eu acabo alterando todos os elementos que compõem aquele ecossistema. Então, vamos ver aqui o que seria esse ecossistema 4. Eu acho que já dá até para vocês terem ideias. Olha só, são as geleiras. E aqui nós temos o fluxo de gelo no sul da Patagônia, né? Patagônia Argentina, quem não quer conhecer, né? Então, vamos lá, pessoal. As geleiras são ameaçadas pelas mudanças climáticas. Né? A gente sabe o aquecimento global, né? De acordo com os estudos do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a maioria das geleiras da América Latina terá derretido entre 2020 a 2030. O derretimento acelerado das geleiras ocasiona perda da biodiversidade de ecossistemas que depende de suas águas, além de mudanças climáticas, como inundações e seca. Aqui nós temos, né, uma geleira localizada no Parque Nacional de Los Glaciares, no sul da Argentina. Olha aí, o meu espanhol é bom, hein? Brincadeira, pessoal, só para descontrair. E teve sua área diminuída em aproximadamente 5% em um intervalo de 15 anos. Olha só, galera, que tristeza. Né? Olha como era essa geleira em 1971 e olha como é que ela se encontra agora. Voltando para o mapa, falamos sobre a Patagônia Argentina, né? Sobre as geleiras. Vamos aqui para o ecossistema 5, que aqui ele vai estar exatamente apontando, né, para as ilhas, né, da América Central. Nós vamos ter exatamente as áreas de mangues, os recifes de corais e as restingas. Olha só que imagem maravilhosa. Só que a construção desses resorts, certo? Eles ocasionam um grande impacto ambiental. Né? Então, a construção dos resorts invade as áreas de praias e manguezais, como se observa na foto em Bahamas, né? Pessoal, aqui, se voltando para a nossa região, não sei se vocês sabem, o Iguatemi é construído numa área de mangue. Né? Ali é o Rio Cocó. Né? Então, vamos lá. Ó. Mangues, recifes de corais e restingas de toda a região costeira latino-americana vem sofrendo as consequências do aumento da urbanização, do turismo e da atividade industrial. Nas Bahamas, por exemplo, o crescimento da população e da atividade turística tem alterado os ecossistemas marinhos. A construção de infraestrutura em áreas de manguezais vem sendo responsável pelo desaparecimento de peixes, algas e outras espécies marinhas, além de tornar os terrenos vulneráveis à erosão e aos eventos climáticos extremos, como os tornados. Vou voltar para o mapa, que é importante a gente saber a localização desse ecossistema. Nós falamos aqui exatamente dessa parte aqui da América Central, né? Inclusive mangues, a questão também dos recifes de corais e restinga não é localizado só aqui, né, pessoal? Nós temos aqui toda a faixa litorânea que nós vamos ter esse tipo de ecossistema, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos falar agora aqui, já dá para saber o que é, né? Que vai pegar aqui Bolívia, Peru,
né? Paraguai, Argentina. Vamos ver que ecossistema é esse. De que ecossistema se trata? Das vegetações montanhosas. Ali a gente viu, né, que quando eu falei da Bolívia, quem não se lembra, né, quando vai ter esse jogo de futebol lá, né? O pessoal fica tudo procurando oxigênio. Então, pessoal, nós estamos falando ali da região andina, né, as vegetações montanhosas. Nós temos aqui, inclusive, o grande aglomerado urbano de La Paz, Bolívia, né, pressiona os recursos naturais da região andina. Então, olha só, as vegetações montanhosas ocorrem predominantemente na região andina e são ameaçadas pela pressão populacional, pelo pastoreio excessivo e pela exploração de lenha. A cidade de La Paz, Bolívia, por exemplo, está situada a mais de 3,6 mil metros de altitude no antiplano, região de planaltos elevados da Cordilheira dos Andes, onde está concentrada grande parte da população boliviana. A elevada densidade demográfica exerce, né, uma grande pressão sobre os recursos naturais da região. Agora vamos aqui para o ecossistema, para o 7, né? Que nós vamos ter uma imensa área de savana. Inclusive no Brasil, as savanas são... Nós chamamos as nossas savanas de cerrado, né? Aqui, ó, centro-oeste do Brasil. Inclusive bastante degradada pela questão do agronegócio, pela soja, né? Então vamos lá, vamos falar sobre as savanas. Olha só, aqui nós temos o desenvolvimento de práticas agrícolas no Paraguai. As savanas, representadas pelo cerrado e pelos llanos, aí eu me lembro aqui desse cara, acho que não dá para ver ele não, deixa eu ver se dá. Eu sou fã dele. Oxe, cadê Simão Bolívar? Tá ali, pessoal. Tá ali o cara. Ó, Simão Bolívar, né? Quando fala dos llanos, né, eu lembro dele. Porque o cara ele fez uma revolução conhecendo de fato todo o território latino-americano. É uma inspiração. Então vamos lá. Como eu estava dizendo, né, representadas pelo cerrado e pelos llanos, são ameaçadas na porção sul da América Latina pela criação de gado, pela agricultura e pelo reflorestamento, que utiliza as espécies exóticas, como o eucalipto e o pinus. Na região mais central, pode-se destacar a expansão da fronteira agrícola, que eu já falei para vocês agora há pouco. O Grande Chaco, por exemplo, é uma vasta planície que ocupa partes da Argentina, da Bolívia e do Paraguai, que vem sofrendo com o desenvolvimento de práticas agrícolas não sustentáveis, como a representada na imagem aqui do Paraguai, né, essa imagem. No Paraguai, mais de 60% de sua extensão é ocupada por pastagem, que atende à pecuária extensiva. Então, pessoal, olha só, nós concluímos o capítulo, né, um assunto muito legal, mega legal, eu adoro, né, porque, poxa, a gente está conhecendo o nosso território. Que massa seria que a gente conhecesse viajando, né, vendo as paisagens, não somente por fotografia. Mas estudem, assegurem uma vaga no mercado de trabalho, sejam pessoas de sucesso e coloquem na programação da vida de vocês viagens, para vocês estarem conhecendo aí as nossas belezas naturais, né? Eu ficarei muito satisfeita se um dia eu conseguir conhecer todo o nosso território brasileiro. O Brasil é belíssimo em termos de paisagens naturais e belíssimo em termos culturais também. E a América Latina, minha nossa, é assim, exuberante. Então, certo, eu vou encerrar a aula por aqui. Na próxima aula, a gente já encerra o conteúdo do livro, galera. E aí eu vou tentar deixar essas aulas também gravadas, porque o capítulo 16, para encerrar o conteúdo da geografia do 8º ano, nós vamos falar sobre a Antártica, né? E nós vamos lembrar que lá na Antártica nós vamos ter o maior deserto do mundo, que é um grande deserto gelado, lógico, não habitado, porque o maior deserto do mundo habitado vai ser o Saara. Em extensão territorial, nós vamos ter esse deserto congelado, né? Mas é povoado, muito embora seja área de vazios demográficos, vai ser o Saara. Então, galerinha, tchau e até a próxima.